Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu convido você para meditarmos numa porção bíblica que encontra-se no livro aos Hebreus. Hebreus 11, do versículo 24 ao 26. Apenas 3 versículos, que diz assim: Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha, a injúria de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha, com base nesse texto, eu quero compartilhar sobre algumas lições que nós aprendemos com esse servo de Deus, com Moisés. A primeira é: Moisés teve fé. Você pode ver que começa o texto dizendo, pela fé Moisés. Então, se nós saíssemos nas ruas da cidade e perguntássemos para as pessoas, você tem fé? Olha, eu creio que 99% ou mais até diria, sim, eu tenho fé. Mas você tem que entender que existem muitos tipos de fé. Sim. Olha, tem um caso de um missionário que quando ele estava na Índia, ele viu um menininho bem sujo, maltrapilho, que devia estar com fome. Então ele se compadeceu daquele menino e ele comprou um pacotão de biscoito, que era a primeira coisa que estava perto ali, e deu para aquele menino. E ficou olhando qual que era a sensação, o que o menino ia fazer. E, por incrível que pareça, aquele menino pegou aquele pacotão de biscoito, correu perante uma vaca, abriu o pacote de biscoito e despejou todo o biscoito para a vaca comer. Para analisar, por quê? Porque na Índia a vaca é um dos tipos de Deus, é um Deus, né? Minúsculo, na verdade. E aquele menininho fez isso mesmo morrendo de fome, ele teve fé na vaca. Para analisar. Então, tem gente que fala assim, eu tenho fé que vai chover hoje. Esses dias no elevador, nós entramos no elevador e uma moça disparou assim, tudo que você acreditar acontece. Aí nós, teve um senhor meio caipira, segurou, a moça saiu do elevador e ele falou assim, eu duvido. Porque não é assim, pensamento positivo, não é, sabe? E tem esse tipo de fé, que tem pessoas que acham que tudo que pensar positivamente vai acontecer. Algumas pessoas, elas definem a fé como uma espécie de poder, sabe? É por isso que eu vejo assim, que muitos têm tratado Deus como um gênio da lâmpada, como se tivessem encontrado aquela garrafinha, sabe? A lâmpada, e esfregam e sai um gênio, como se fosse Deus, e as pessoas começam a pedir, eu quero isso, quero aquilo outro. Tratam Deus como um gênio da lâmpada. É um dos tipos de fé também. Tem gente que se vangloria, dizendo, eu tenho muita fé. Eu tinha uma pessoa, que sempre falava isso, Até o dia que eu falei assim, mas que fé é essa? Que não te liberta do adultério, não te liberta do pecado, não te liberta, sabe, das coisas erradas que você faz. Que fé é essa? Tem muita fé, mas fé aonde? Fé no quê? Fé na fé, Então, tem pessoas que dizem ter fé, mas vivem de tal maneira que provam totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Agora, esse tipo de fé aqui de Moisés é a verdadeira fé. A fé que crê nas promessas, a fé que busca um lar celestial, a fé que resulta, sabe, de um Deus bendito e santo, um Deus soberano, sabe? Então, essa fé aqui de Hebreus 11, todo o capítulo, eu vou deixar como tarefa de casa, leia o capítulo 11, sabe, de Hebreus, melhor dizendo. Hebreus 11, leia Hebreus 11, para que você veja ali os personagens, os heróis da fé da Bíblia Sagrada. O que é fé? A Bíblia vai responder, Hebreus 11, versículo 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é o firme fundamento. A fé não é areia movediça. A fé, ela é muito mais do que conhecimento. A fé, ela é certeza, ela é o firme fundamento. Nela há segurança, há convicção.
Será que nós temos fé de verdade? Em quem você tem colocado a tua fé? Qual o objeto da tua fé? Olha, não adianta as pessoas dizerem assim, mas a pessoa lá, ela busca Deus, ela faz do jeito dela. Olha, entenda uma coisa, não é do teu jeito. Buscar a Deus não é do meu jeito, é do jeito da Bíblia Sagrada, é do jeito de Deus. Ou nós buscamos Deus do jeito de Deus, certo, né, verdadeiramente, com a fé verdadeira no Deus verdadeiro, ou então teremos uma fé falha. Então eu vejo assim que não adianta ser sincero. Tem gente que diz, mas a pessoa é sincera. Está sinceramente errada. Não adianta ser sincero. Então, uma outra coisa. Tem gente que põe a fé na oração. Entenda uma coisa, não são as nossas orações propriamente ditas que fazem as coisas acontecer. É o Deus que ouve a oração que faz as coisas acontecerem. Então a nossa fé tem que ser colocada em Deus e não naquilo que nós fazemos. Cristo, para analisar, Ele é capaz de sustentar as nossas vidas a todo momento. Então eu e você podemos confiar nele. Uma outra coisa, o termo fé vem do hebraico emuná, que quer dizer crer e obedecer. Fé é obedecer. Obedecer é cumprir, é seguir aquilo que Deus determinou na sua palavra bendita. Fé é crer sem ver, sim. Olha só, Jesus falou para Tomé, Tomé, você só crê porque você viu. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então fé é crer sem ver. Outra coisa, fé é obedecer mesmo sem entender. Para analisar, Deus chega em Abraão e diz, Abraão, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão faz o quê? Ele sai e começa a caminhar. Agora eu pergunto para você, Abraão sabia para onde ia? Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia quem ia com ele. E aí que está a diferença. Quando nós sabemos quem vai conosco, quando nós sabemos que nós estamos em Deus, Deus está em nós, nós caminhamos seguros aqui na terra. Nós muitas vezes vivemos numa insegurança terrena, mas numa segurança eterna. É muito bom, sabe, confiar em Deus, é muito bom obedecer a Deus, ter fé nele. Fé é perseverar mesmo sem sentir. O caso de Jairo. O servo de Jairo chega para Jairo e diz, não adianta mais incomodar o mestre, tua filha morreu. Jesus olha para ele e diz, não temas, crê somente. E você nota que Jairo continua andando com Jesus. Ele persevera em crer, mesmo diante de uma adversidade, de algo, sabe, que muitas vezes já não tinha mais como fazer. Era impossível, mas ele crê, mesmo no impossível. Fé. Primeira coisa, primeira lição, Moisés, ele teve fé. Em Romanos 10, versículo 17, a Bíblia vai dizer assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então atente os seus ouvidos, creia na palavra de Deus, creia no Deus da palavra. Primeira lição, Moisés teve fé. Eu e você devemos ter fé. Segunda, Moisés fez as escolhas certas. Olha só, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Moisés recusou, Moisés escolheu. Agora para analisar, Moisés era o príncipe do Egito. Moisés, ele tinha tudo que um ser humano quer ter na face da terra. Ele era culto, ele era rico, ele tinha dinheiro, ele tinha muito dinheiro, era rico. Então, olha, não há nada de errado em buscar essas coisas, sabe? O problema não está aí. O problema é quando essas coisas elas tornam o senhor da pessoa. Moisés recusou. Por que ele recusou? Porque ele não queria viver no pecado. Moisés fez as escolhas certas. Para analisar na Bíblia, há muitos casos
de alguns relatos que dizem que eram duas pessoas que uma agiu de um jeito e outra agiu de outro. Quer ver? Vou dar um exemplo. Abel e Caim, dois filhos de Adão, morando na mesma casa. Abel escolhe Deus, Caim escolhe matar Abel. Davi e Saul, dois reis de Israel. Davi escolhe Deus, Saul acaba se suicidando. Pedro e Judas, dois discípulos de Jesus. Pedro escolhe o arrependimento. Judas Iscariotes escolhe a forca. Dois bandidos na cruz, ambos, um de cada lado de Jesus. O da esquerda resolve se arrepender e resolve crer. E ele clama por salvação. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o da direita escolhe blasfemar, zombar de Jesus. Dizer que se ele fosse filho de Deus, era para salvar ele e a nós mesmos. Né? No caso dele lá. Terceira e última lição. Moisés valorizou o que realmente deve ser valorizado. Olha só. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que lugar Deus tem ocupado nas nossas vidas? O que nós temos valorizado? Será que buscamos a Deus em primeiro lugar? Temos vivido com os valores do reino de Deus? Muitos estão invertendo os valores, as prioridades. Muitos buscam coisas ao invés de Deus. Para analisar, tem muita gente buscando Deus, mas buscando coisas. Temos por maior riqueza a salvação, a presença de Deus ou os tesouros desse mundo? Será que estamos buscando as coisas de cima? Quantas vezes nós nos arrumamos tanto para participar de um evento, mas muitas vezes não nos arrumamos, não nos preparamos para nos encontrar com Deus? Quanto tempo gastamos conversando com alguém nas redes sociais e muitas vezes nós não temos tempo para gastar em oração, ganhar em oração, na presença de Deus? Quantas vezes nós vemos tanta coisa na internet, na televisão, prejudicial à nossa saúde espiritual e muitas vezes não paramos para analisar as Escrituras que transformam e edificam as nossas vidas? Muitos estão preocupados apenas com esse mundo. Para analisar, você que me ouve. Em Mateus 16, 26, Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Olha só, Moisés escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Eu costumo dizer que se o homem tivesse 1000 anos e nesse tempo ele tivesse toda a saúde, todo o dinheiro, não valeria a pena, porque 1000 anos comparado com a eternidade é um pouco de tempo, é nada. E para encerrar, eu só quero deixar aqui uma coisa. Moisés, ele viveu 40 anos no Egito achando que ele era alguém. Depois ele viveu mais 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, para entender que ele não era ninguém. E depois ele passou mais 40 anos conduzindo o povo de Israel pelo caminho, para entender que Deus é o Senhor de todas as coisas. Que eu e você, prezado ouvinte, telespectador que me assiste, possamos fazer a escolha certa. Cristo é a escolha certa. Viver na presença de Deus é a escolha certa. Arrepender dos pecados é a coisa certa. Viver na presença desse Deus bendito e santo é a melhor coisa a ser feita. Que Deus te abençoe e que Deus nos dê graça para fazer assim como Moisés fez. Que sigamos o exemplo dele. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.